então vamos estudar o primeiro capítulo de Apocalipse. Vai ser assim agora, daqui até o fim do ano. Nós vamos estudar a cada quarta-feira um capítulo do livro, sem nenhuma preocupação teológica, como eu já falei, até porque eu não sou pastor, não sou teólogo, mas a minha preocupação esses dias, e isso tem dado muito trabalho, é transformar este livro e a linguagem dele em algo simples, fácil de entender. O básico nós temos que levar para casa e temos que entender. E a ideia é desmistificar este livro. Tem muita gente que acha que é difícil, que não dá para entender, e vocês vão ver que não é assim. As revelações que estão aqui são muito fáceis de compreender, mas há uma condição que nós vamos estudar essa noite. Essa noite nós vamos ver um requisito logo de início agora, para se compreender esse livro aqui. A própria Bíblia fala deste requisito. Eu quero começar com alguma ilustração. Às vezes algumas pessoas me cobram: Mauro, por que você não conta mais aquela história tal, tal? Eu falo: mas já contei isso tantas vezes. E alguns me dizem assim: mas a minha visita não ouviu. Tem visitas na igreja, você precisa contar de novo. Então quem já ouviu, vai ouvir de novo. E quem não ouviu, ouve pela primeira vez, né, pastor? Eu já estou cansado de contar algumas histórias aqui. Mas se vocês realmente querem que as visitas ouçam, então nós vamos falar. Como eu vou falar essa noite, vamos falar um pouquinho do que se deturpa este livro, como se... em alguns lugares, como se tira do contexto que está escrito aqui, e às vezes se dá uma interpretação que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Eu me lembro daquela história do filho do pastor que fez 18 anos e pediu um carro para o pai. É muito comum, né? Jovens fazem 18 anos e querem um carro. E o pastor respondeu para o seu filho e disse assim: não, mas antes de nós conversarmos de carro, tem 3 coisas na sua vida que você tem que resolver. E o rapaz ficou olhando para o pai, e o pai disse assim: primeira, você tem ido muito mal na faculdade, as suas notas andam péssimas, você não estuda mais. E ele ficou quieto. Segunda coisa, você não lê mais a Bíblia, você falta aos cultos, a sua vida espiritual está péssima. E o rapaz abaixou mais a cabeça. E a terceira coisa é esse cabelo comprido horroroso que você usa. O jovem ficou quieto, virou as costas, saiu. 3 meses depois estava lá o pai, o pastor, lendo a Bíblia. E o rapaz se aproximou e disse assim: pai, dá para conversarmos? E o pai tirou o óculos e disse assim: pois não, meu filho, o senhor viu as minhas notas na faculdade no último trimestre? E o pai disse: vi, você melhorou muito, você está de parabéns, é outra coisa, esse trimestre realmente você melhorou muito. Aí o jovem disse assim: o senhor viu que eu já não tenho mais faltado aos cultos? Que eu leio a Bíblia todos os dias, estudo a lição? E o pai disse: filho, vi sim, você realmente mudou muito, eu e sua mãe queremos a tua salvação, você está de parabéns por isso. Aí o rapaz disse assim: pai, e agora? Qual é a desculpa para o carro? Não tem mais desculpa. E o pai disse assim: peraí, mas tem a terceira coisa que você não resolveu, esse cabelo comprido horroroso que você usa e não cortou. O rapaz já esperava, disse: ah, pai, eu sabia que você ia tocar nesse assunto, mas agora eu vou pegar o senhor. Este livro aqui, a Bíblia, o livro que o senhor me fez estudar e ler, que eu tenho lido e estudado, o senhor sabe o que eu descobri nesse livro aqui? Eu descobri que os homens mais fiéis a Deus, de todos os tempos, eram cabeludos. Os mais fiéis, inclusive, principalmente, Jesus. E o pai respondeu: é verdade, e todos andavam a pé. Para que eu contei essa história aqui? Para mostrar uma coisa para vocês. Quando se tira alguma coisa do contexto, tirou do contexto, vira pretexto para qualquer coisa. Basta você tirar do contexto. O que essa história mostra? Você tirar alguma coisa do seu verdadeiro contexto de época. Aí vira pretexto para você defender qualquer ideia. Há pessoas que tomam a Bíblia e fazem isso. Pegam um verso, tiram esse verso do contexto da Bíblia, de todo o contexto bíblico, e aí saem defendendo uma doutrina em cima de um único verso, que não diz aquilo que a pessoa imagina que o verso esteja dizendo. Por isso que a nossa forma de estudar a Bíblia aqui é um verso explicando outro, e essa noite não vai ser diferente. E vamos provar que o livro de Apocalipse não dá para estudar sem você conhecer o resto da Bíblia, especialmente livros do Velho Testamento, e em especial o livro de Daniel. O que mostra que o Novo Testamento, onde está o livro de Apocalipse, confirma o Velho Testamento, porque eu desafio alguém
a explicar o livro de Apocalipse sem os conhecimentos do livro de Daniel. É impossível, porque há informações no livro de Apocalipse, primeiro, que confirmam o livro de Daniel, batem lá um carimbo de autenticidade, e depois, se você não tivesse conhecimento daquilo, não só Daniel é um dos mais citados, há outros livros da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, que são mencionados no livro de Apocalipse. Mas eu gostaria de perguntar a algumas religiões, aquelas que só reconhecem o Novo Testamento, há religiões que entendem que o Velho Testamento é uma coisa que era só para o povo judeu e acabou, não vale mais. O que vale é o Novo Testamento, depois de Jesus. Eu desafio estas religiões a explicarem o livro de Apocalipse sem o Velho Testamento. É impossível, não tem como. E é por isso que grande parte das religiões simplesmente não explica o Apocalipse. Algumas até, eu já ouvi pessoas dizendo assim, para mim, me disseram, na minha igreja nós não estudamos o Apocalipse não. Não? Por quê? Porque o pastor falou que o Apocalipse não é para ser entendido, é só para alguns mestres, não é para os membros da igreja, o Apocalipse. Vamos ver se é ou não. Essa noite nós vamos ver se é ou não. Vamos ver se essa explicação está correta. Então vamos lá, Apocalipse verso 1, vamos estudar juntos aqui bem rapidamente, extraindo de cada verso o que ele tem de mais importante. Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Para aqui, nós vamos verso a verso essa noite, verso a verso. Algumas coisas que eu não posso deixar de falar. Apocalipse, a primeira palavra do livro diz que ele é o quê? Uma revelação. E aqui está o próprio significado da palavra Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Revelação, é isso que quer dizer. E há pessoas que imaginam que Apocalipse significa um cataclisma, um desastre, uma destruição. Apocalipse não significa isso. Apocalipse significa revelação, é uma revelação de Jesus Cristo. Ora, se é uma revelação de Jesus Cristo, faz sentido dizer que não é para nós, é apenas para alguns eruditos? Faz sentido isso? Se é uma revelação de Jesus? Bom, primeira coisa, é uma revelação de Jesus. Quem deu essa revelação para Jesus? Diz aí o verso. Deus lhe deu. Então veja a participação primeiro de Deus, o Pai. Deu a revelação ao Deus Filho, Jesus Cristo. Jesus recebeu a revelação e entregou a quem? O verso diz: ao anjo. Ao anjo. Que anjo é esse aqui? Que anjo é esse que está mencionado aqui? Gente, não é difícil de descobrir. Qual é o anjo que participou das revelações para Daniel? Gabriel. Qual foi o anjo que revelou a Maria o nascimento futuro de Jesus? Gabriel. Que anjo você acha que atuou aqui no trono de Deus para trazer a revelação de Jesus? Gabriel. O anjo Gabriel. E o anjo Gabriel entregou para quem a revelação? Entregou a quem? Aqui tem uma sequência. Entregou a João. Estudamos na quarta passada. Por que João? Estudamos a vida dele e vimos que não foi uma coisa assim qualquer. João era uma pessoa que tinha íntimo relacionamento com Jesus, e ele recebeu essa incumbência, não foi à toa. Estudamos a vida dele e vimos que havia um sentido claro para ele receber essa revelação. E a seguir no verso 2, a Bíblia ainda vai confirmar isso para nós. Mas eu quero parar para falar para vocês um pouquinho qual é o objetivo da revelação de Jesus, que está no verso 1. O verso 1 diz qual é o objetivo. Vamos ler de novo? Revelação de Jesus que Deus lhe deu. Olha o objetivo. Para mostrar a quem? Aos seus servos o quê? As coisas que brevemente devem acontecer. Por isso o livro é uma revelação. Mostrar aos servos de Deus, as coisas que brevemente devem acontecer. É importante você e eu pararmos na quarta-feira e virmos aqui, conhecermos as coisas que brevemente devem acontecer. É importante? Ou é melhor ficar em casa assistindo a novela? Revelação de Deus, dada a Jesus, que entregou ao anjo Gabriel, que entregou a João, para nós conhecermos o que brevemente vai acontecer. E você acha que a gente pode ficar fora disso aqui? Agora, o ponto que eu quero tocar é o seguinte, amigos, e vou tocar nisso com muito respeito. A Bíblia é clara
que a revelação de Deus, a revelação do Apocalipse é para uma categoria especial de pessoas, não os eruditos. A Bíblia mencionou que categoria é essa. Para quem? A revelação é para os servos. E aí eu tenho duas perguntas: quem são os servos de Deus e o que vem a ser servo? Se nós não respondermos isso, fica difícil compreender. O que é ser um servo? Servo é quem? Serve. Serve a quem? A Deus. Quem são os servos de Deus? Aqueles que o servem. Quem são? Os discípulos, aqueles que seguem. Discípulos. E onde estão os servos de Deus? Aí na rua, na calçada? Onde estão? Onde se reúnem os servos de Deus? Na igreja. E eu quis chegar nesse ponto para dizer o seguinte: eu já conversei com pessoas que dizem assim: Mauro, eu não consigo entender não só o livro de Apocalipse, como eu não consigo entender outras coisas na Bíblia. Eu tenho dificuldade. E aí às vezes você pega, e não que você tenha algum poder especial, não, você pega e abre a palavra de Deus e lê a palavra de Deus para aquela pessoa 1, 2, 3, 10 vezes e a pessoa continua não compreendendo. E não é que a pessoa tenha uma dificuldade mental, nem não tenha uma inteligência, não. Há um detalhe aqui: é que a revelação é compreendida por aquele que é servo de Deus. Então aquele que tem dificuldade de entender não só a revelação do Apocalipse, como as demais doutrinas bíblicas, tem que compreender esse verso aqui. A pergunta é: sou eu um servo de Deus? Por isso não consigo compreender os símbolos do Apocalipse. Olha do que nós estamos falando. A dificuldade de compreensão dos símbolos é porque a Bíblia diz que é para os servos de Deus. Aquele que serve a Deus compreende, não tenha dúvida que compreende. Não importa o nível de inteligência que a pessoa tem. Há pessoas muito simples que não têm nenhum grau de escolaridade que compreendem esse livro de cabo a rabo e todos os seus símbolos, porque é um servo de Deus. E o outro ponto é que os servos de Deus têm que estar na igreja. E nós vamos ver logo adiante aqui, se eu estou inventando isso. E eu já ouvi pessoas sinceras dizerem assim: não, Mauro, eu creio em Deus, eu sigo a Jesus, mas não há necessidade de estar numa igreja. Você já ouviu isso? Eu posso crer em Deus na minha casa, eu posso seguir a Jesus e ser fiel a Ele na minha casa. De acordo com o que nós vamos estudar essa noite, não pode não. Esse não é o plano de Deus. Para ser servo de Deus e segui-lo, tem que obedecê-lo. E a ordem de Jesus é que nós estejamos na igreja de Deus, e não na minha casa, e não sozinho. Eu não posso dizer que ando com Deus se eu não estou na igreja, porque o lugar do servo é na igreja. E aí começa o problema: a pessoa quer criar um evangelho particular. No evangelho dele não precisa de igreja. Eu tenho um canal de comunicação direto com Deus. Já ouvi isso. Eu não preciso da igreja, eu tenho um canal direto de comunicação. Um evangelho particular, à parte. Isso não é o evangelho de Cristo. Porque essa mensagem aqui, você vai ver essa noite, ela é para a igreja. E se eu estou fora da igreja, eu não recebo mensagem. Portanto, onde é o lugar do servo de Deus? Na igreja. Não adianta criar um evangelho particular. O lugar é na igreja, com todos os defeitos que eventualmente ela possa ter. Mas o lugar do servo é na igreja. Isso está claro aqui na Bíblia. Verso 2. Olha o que agora Jesus vai dizer do João, do servo João. Diz, verso 2: o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus e de tudo que ele viu. Baita elogio, hein? Baita elogio para João. Isso confirma por que ele foi escolhido por Deus para receber essa revelação, com 85 anos de idade. 3 coisas importantes aqui. Ele é chamado de servo de Deus. Você alguma vez ouviu dizer que João andou fora da igreja? Você ouviu dizer que Pedro, Paulo era um homem culto, alguma vez pregou que não precisa de igreja? Não, Paulo nunca pregou isso. Paulo nunca disse: eu não preciso, eu tenho um canal direto de comunicação. João era profeta, foi escolhido, ele podia dizer assim: não preciso de igreja. Se eles não disseram isso, imagina nós, imagine só nós. Um de nós podemos nos arrogar, nos darmos essa própria condição de dizer: eu não preciso de igreja, eu tenho um canal direto. E ele foi elogiado por 3 coisas. Primeiro, o que diz aqui no verso 2? O qual testificou do quê? Da palavra de Deus. Ele era um fiel pregador da palavra, por isso foi elogiado como servo.
e com a palavra de Deus mandava ele ir para a igreja e guardar os mandamentos, ele fazia isso. E foi elogiado por isso. Testificou da palavra. Depois disse que ele testificou o quê? Do testemunho de... O que vem a ser o testemunho de Jesus? Nós sabemos, mas vamos estudar mais adiante. Está lá em Apocalipse 19. Quando nós estudarmos Apocalipse 19 e o 12, nós vamos estudar o que é o testemunho de Jesus. Por hora, o que eu posso adiantar é que Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, João recebeu o dom de profecia? Claramente, tanto que ele está usando aqui na revelação. Ele era um profeta de Deus, por isso foi elogiado, porque usou o dom da maneira como Deus deu. E o terceiro motivo pelo qual ele foi elogiado, diz aqui, porque além de testificar da palavra e do testemunho, ele escreveu sobre tudo o que ele viu. E olha, amigos, nós vimos aqui na quarta-feira passada que João viu muita coisa, hein, com Jesus. Não há espaço nesse livro para relatar tudo que João viu. No Evangelho ele relatou o que deu para relatar, mas ele andou com Jesus. Nós vimos aqui que ele assistiu Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, esteve no Getsêmani com Jesus no momento de sofrimento, esteve aos pés da cruz com Jesus e ao lado de Maria quando todos fugiram. Vimos várias coisas aqui, e ele viu muita coisa, e foi elogiado aqui no livro por isso, por razões muito fortes. Deus deu a ele essa revelação. Verso 3, e aqui, poucas vezes na Bíblia, poucas vezes você vai encontrar uma bênção tríplice num livro bíblico como há aqui no Apocalipse, que muitos não leem. E esse é talvez o único livro que eu me lembre na Bíblia, posso estar errado, talvez o único que revele uma bênção tríplice. Aqui diz no verso 3: bem-aventurado aquele que faz o quê? Lê. Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. 3 bênçãos para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que pratica, guarda. Adianta só ler? Tem gente que fica só nesse estágio. Pega a Bíblia em casa e lê e parou por aí. Leu. Sabe tudo que está na Bíblia. Só sabe, conhece só. Aos que lêem e ouvem. O que é ouvir? Por acaso algum ser humano não tem ouvido para ouvir? O que a Bíblia está falando daquele que ouve? O que é ouvir? Ler e prestar atenção. Mas não para por aí, esse é o segundo estágio. Qual é o terceiro estágio da bênção? É abençoado aquele que lê? A Bíblia diz que sim. É abençoado o que ouve? A Bíblia diz que sim. Mas qual é o último estágio? Aquele que faz, pratica. Esse é o ponto. Será que eu parei no segundo nível? Leio e ouço, mas não faço. Não faço ainda. Estou estudando se vou fazer ou não. A recomendação de Deus é o seguinte: leu, ouviu, faz. Faz, não fica esperando. Ah, mas ainda tenho dificuldade. Faça logo. Você entendeu? Faz. Pratica aquilo que você aprendeu de Deus. Por isso que tem 3 bem-aventuranças nesse livro: para o que lê, para o que ouve e para o que pratica. Eu pergunto, quando Deus diz que é bem-aventurado, será que Ele está brincando? Será que nós essa noite que estamos aqui lendo e ouvindo e praticando, tem alguma bênção para nós aqui essa noite? O que você acha? Você deixou outras coisas e veio buscar aqui a sua bênção. Eu não ouvi amém. Amém. Você veio buscar a sua bênção desta noite. Isso é uma promessa, gente, não dá para brincar com isso aqui. Você está sendo abençoado nesse momento aqui. É uma promessa de Jesus. Você vai sair daqui e amanhã você vai descobrir que bênção foi essa. Mas você está recebendo. Verso 4. Do 4 ao 8, eu vou ler, você vai ver que a trindade, que coisa maravilhosa, a trindade divina saudando a nós. Vamos ver as 3 pessoas da trindade nessa salvação? Verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Para quem que ele está escrevendo esse livro aqui? A revelação? Para as... Não é para a igreja? Eu disse que era para a igreja. Mas tem gente que acha que não precisa estar na igreja. Mas a revelação é para a igreja. Diz aqui as 7 igrejas da Ásia. Eu não vou me deter nisso essa noite, porque nós vamos estudar na próxima sexta, o assunto do capítulo 2 e 3. Na próxima quarta-feira. O assunto do capítulo 2, que são a carta às 7 igrejas. Só vou adiantar uma coisa: o número 7 no livro de Apocalipse é um número também que tem um grande simbolismo. O que significa o número 7 na Bíblia? Perfeição, plenitude.
Então a carta às 7 igrejas não quer dizer que são apenas para as 7 igrejas da Ásia que foram mencionadas na Bíblia, também para elas. Mas você vai ver comigo semana que vem, com clareza, sem a menor dúvida, que as cartas não se referiam apenas àquelas 7 igrejas, mas que as 7 igrejas nominadas, indicadas, representavam 7 períodos da igreja de Deus na terra, 7 fases da igreja. Cada igreja daquela representava uma fase, um período da igreja de Deus até o nosso tempo. Você vai aprender isso quarta-feira que vem. É um estudo imperdível, não deixe de vir. E você vai ver como toda a história de Deus da igreja na terra e tudo o que aconteceu de certo e de errado estava profetizado nesse livro. Tudo profetizado aqui. Os 7 períodos da igreja. Em que período nós estamos? No 7º. Portanto, está no tempo do fim? Nós estamos vivendo o último período da igreja. Período da volta de Jesus. Laodiceia. Nós vamos estudar isso, tá? Por hora só vou mencionar isso. Segue no verso 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é aquele que era e há de vir? Deus. Deus. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E eu pergunto agora, o que quer dizer isso aqui? 7 espíritos. Número 7. A primeira pessoa da divindade, da trindade divina, Deus o Pai. Agora a Bíblia fala de 7 espíritos, sendo que 7 é a perfeição e a plenitude. Está falando de que espírito? Espírito Santo de Deus, que é pleno, é perfeito. 7 espíritos. O espírito perfeito, pleno. O Espírito de Deus. O número 7 é simbólico. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Pronto, fechou a trindade. O Pai, o Espírito Santo e o Filho se apresentando aqui a João. E diz que Jesus é o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. Por que ele é o primogênito dos mortos? O que significa aqui o primogênito dos mortos? Ele foi o primeiro a morrer? Não. Antes de Jesus morrer, muitos outros morreram. E Jesus até ressuscitou alguns. O que significa primogênito em termos bíblicos? O mais importante, o mais eminente. Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele foi o ser mais importante que morreu, que experimentou a morte. Primogênito nesse sentido, o mais eminente. E era assim no tempo de Israel. O primogênito nem sempre era o primeiro, mas era o mais importante. Isso há vários exemplos na Bíblia. Final do verso 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Verso 7, e surge aqui no livro de Apocalipse a primeira promessa da segunda vinda de Jesus no Apocalipse. A primeira vez que já é mencionada a segunda vinda de Jesus, ou a volta dele. Diz assim: vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui uma explicação. Estudamos aqui durante a classe bíblica, e eu não vou repetir agora rapidamente, o que acontece com os mortos quando Jesus voltar. E vimos aqui rapidamente que os justos que estão na sepultura, quando Jesus voltar, o que acontece com eles? São ressuscitados, transformados num corpo glorioso, arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. O que acontece com os que estão nas sepulturas, mas são os ímpios? Aqueles que não creram em Jesus. O que acontece quando Jesus voltar? Nada. Permanecem onde estão, na sepultura, e ficam lá por 1000 anos. Já estudamos isso aqui. Mas a Bíblia está falando de uma outra ressurreição aqui, que nós chamamos de ressurreição especial. Quando Jesus voltar, além dos justos que serão transformados e arrebatados, diz que há uma categoria de pessoas que será ressuscitada para ver a volta de Jesus. Quem são? Os que o trespassaram, os que participaram direta ou indiretamente da morte de Jesus. Vamos citar aí Caifás, Herodes e tantos outros. Os que participaram, os soldados romanos que estiveram na crucifixão, os que participaram direta ou indiretamente da morte de Jesus serão ressuscitados para ver a volta dele. Essa é uma ressurreição chamada de especial. Está aqui na Bíblia. Eu li alguns autores, alguns teólogos, que têm uma colocação interessante, e eu creio neles.
Porque Jesus disse para Paulo, quando Paulo caiu do cavalo, quando Paulo perguntou: Senhor, quem és tu? Jesus respondeu o quê? Sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Alguns teólogos acrescentam que, além daqueles que participaram da morte de Jesus, alguns entendem que todos aqueles que perseguiram Jesus ou o povo também ressuscitarão nesse momento. É uma colocação teológica interessante, que se estenderia àqueles que perseguiram Jesus. Enfim, eu estou relatando para vocês aquilo que li. Não sei exatamente se vai ser assim ou não, mas estou transmitindo aquilo que eu aprendi. Portanto, há alguns teólogos que entendem que essa categoria vai ser um pouco mais ampla do que somente aqueles que participaram da crucifixão em si. O que importa para nós não é a quantidade, é sabermos que vai haver um grupo especial de pessoas que, embora vão perder a salvação, um grupo que vai perder a salvação, serão ressuscitados para ver a volta de Jesus. É isso que interessa, essa é a informação que interessa. Segura. Verso 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega, nós sabemos, são letras do alfabeto grego. Alfa, a primeira letra; ômega, a última. Por que Jesus citou este exemplo para falar dele? Porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas, de A a Z do alfabeto. Aqui se refere a Jesus Cristo. Verso 9, para a gente avançar um pouquinho mais rápido. Verso 9: eu, João, agora vai falar dele, vai dar uma informação para nós, irmão vosso e companheiro convosco, no quê? Na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amigos, uma informação importante. Primeiro, João confessa que ele é nosso irmão numa série de coisas. Na nossa aflição, no sofrimento que ele também passou. No reino, que reino é esse? Aquele que Deus prometeu para nós e que nós aguardamos com fé e esperança. Ele diz: eu também vou estar lá com vocês, também sou companheiro de vocês na promessa, também aguardo por ela. E ele diz aqui que ele estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, ele estava na ilha de Pátimos preso, não estava de férias, não estava passeando. Lá, a ilha de Pátimos era um lugar onde eram enviados os principais presos políticos. Era um lugar para preso político. Olha, engraçado que João foi considerado um traidor da nação, porque seguia Jesus, um contraventor, um conspirador. Aliás, Cristo foi considerado assim. E ele estava lá, ele diz: por causa da palavra de Deus. Eu pergunto, será que alguns de nós aqui já passamos por injustiças, perseguições, privações, dificuldades, por causa da palavra de Deus? Será que alguém aqui já ficou desempregado porque foi fiel e guardou o sábado? João está dizendo assim, ó: aguenta firme, por causa da palavra de Deus eu estou aqui na ilha de Pátimos, mas o meu Deus vai voltar. Muitos de nós temos que entender que algumas privações nós vamos passar, algumas dificuldades e aflições nós vamos passar por causa da palavra de Deus. É assim, mas temos que ser fiéis à palavra de Deus, temos que ser defensores da palavra de Deus, temos que testemunhar. Nada vai me impedir de ser um fiel guardador da palavra de Deus. É esse o recado de João para nós. Ele está dizendo: ó, eu mesmo estou aqui passando pelo que eu estou passando por causa da palavra de Deus. E se Jesus não o poupou a ele que recebeu todos esses elogios, por que nós somos melhores do que ele? Percebe? Temos que enfrentar o nosso calvário, as nossas dificuldades, por causa da palavra de Deus. Verso 10, ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele diz que foi arrebatado em espírito. É importante entender isso aqui, tá? Quando ele fala que foi arrebatado em espírito, não significa que o espírito dele saiu do corpo e foi vagando por aí conversar. Isso não tem nada a ver. A Bíblia não dá amparo a esse tipo de doutrina. Já estudamos isso. Não existe vida fora do corpo. O que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo de Deus, esse que se apresentou aqui, conseguiu levar a mente de João para um estado sobrenatural para que ele pudesse contemplar a visão. Isso aconteceu com Paulo, com Pedro, com Daniel. O corpo permaneceu onde estava, não saiu dali. A mente dele foi levada num estado
que nós não sabemos explicar como é, só Deus sabe fazer essas coisas, para que João pudesse contemplar o sobrenatural. Mas fisicamente ele não saiu de onde ele estava, ele permaneceu ali. Agora, a mente dele, de alguma maneira que só Deus sabe explicar, foi levada, conduzida para que ele pudesse contemplar a visão. Ok? E ele diz que isso aconteceu num dia específico. Que dia foi? No dia do Senhor. E a pergunta é: qual é o dia do Senhor? Bom, ok, muitos já responderam que é o sábado, eu concordo, mas está escrito na Bíblia que o dia do Senhor é o sábado? Porque tem gente aqui que pode dizer assim: não é, mano, o dia do Senhor é o domingo. E qual é a nossa obrigação? Mostrar onde? Na Bíblia. Então vamos ver, qual é o dia que a Bíblia chama, e não nós, de o dia do Senhor? Vamos ver, marca essa página aí que nós vamos voltar, marca aí. Volta lá, Isaías. Eu disse que o Velho Testamento a todo momento vai confirmar o Apocalipse. Isaías capítulo 58. Isaías 58. Tem um verso aqui que ajuda bastante. Isaías 58 é o verso 12. Isaías 58, 12. Diz assim: os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. O que o profeta disse que seria restaurado pelo povo de Deus do tempo do fim? Nós. Verso 13, olha só: se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade em que dia? Que dia? No meu santo dia. Meu santo dia. Dia de quem? No meu santo dia. Dia de quem? Do Senhor. Se profanares, se deixares de profanar o sábado, no meu santo dia, de fazer a tua vontade, no meu santo dia. Dia de quem? Do Senhor. Sábado. Ué, mas nós estamos em Apocalipse, Jesus já morreu. Disseram que Jesus aboliu, mas continua sendo o dia do Senhor. Jesus já tinha morrido, e Jesus escolheu o sábado para fazer a revelação. Será que esse dia é importante para ele? Continua sendo? Escolheu o dia do Senhor para fazer a revelação para João. O dia continua sendo importante para Deus? Por isso que disse assim: ó, aquele que lê, que ouve e que guarda. Não adianta ler e ouvir só o Apocalipse. Se você descobriu que esse é o dia do Senhor, respeite, guarde. É o dia do Senhor. E aqui diz que ele ouviu atrás dele, no verso 10, ouvia de trás de mim uma grande voz. Amigos, nós vimos na semana passada o quanto tempo João andou com Jesus. Ele até recostou a sua cabeça no peito de Jesus. Diz que agora ele virou, ouviu uma voz e virou para ver quem era. Ele não reconheceu a voz de Jesus. Sim ou não? Claro que não reconheceu. Está claro. Ele virou para ver quem era. Por que é que ele não reconheceu a voz do mestre com quem ele andou tanto tempo? Tem uma explicação simples aqui. A voz de Jesus que nós ouvimos, que nós, os profetas, ouviram, aqueles que conviveram, ouviram aqui na terra, não foi a mesma voz que João ouviu quando Jesus apareceu para ele, não mais como um ser humano, como qualquer um de nós, mas apareceu como Deus Todo-Poderoso. E João não reconheceu a voz de Jesus como Deus. É uma voz diferente, um tom diferente. Aqui ele falava com uma voz humilde de um sofredor, de uma pessoa que estava encarnada na forma humana. De repente, Jesus reaparece para ele na forma do Deus Todo-Poderoso, e ele não identificou a mesma voz. Significa que quando Jesus voltar, a voz que ele vai usar para tirar os mortos da sepultura é esta voz aqui, do Deus Todo-Poderoso. A voz com todo o poder e glória. Uma voz diferente, com toda a autoridade que ele tem, como aquele que é, que foi e sempre será. Que coisa interessante que João revelou para nós. Ele não reconheceu. Não era o mesmo timbre, não era a mesma voz. Há uma tonalidade diferente na voz de Deus. Vamos seguir. Verso 11. O que a voz dizia para ele? Verso 11. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E como eu disse, isso é tema da próxima sexta. Nós vamos estudar. Agora, interessante aqui que Jesus deu uma ordem para João. A próxima quarta. Eu não sei porque eu estou falando de sexta-feira aqui, viu?
É o estudo que eu tenho na minha casa, é verdade. Sexta-feira tem um pequeno grupo na minha casa, eu estou com a sexta, é quarta-feira. Vocês já entenderam o que é quarta? Então pronto, pastor. Quando eu falar sexta, vocês já sabem que é quarta. Aqui diz, ele olhou para João e disse assim, ó, o que vês? Portanto, a revelação é uma coisa que João só ouviu falar? O livro de Apocalipse inteiro, João viu, amigos, ele viu, ele já falou, você está vendo, João? Estou, escreve. E escreve e manda para quem? Para as igrejas. A mensagem é para a igreja, gente. Esse é o lugar do povo de Deus, é na igreja. É na igreja, aqui o lugar do povo de Deus. A mensagem é para a igreja. Vamos ver na próxima quarta que essas 7 igrejas representam períodos. Vamos seguir, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ainda não tinha identificado. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Olha que legal que é estudar Apocalipse. Aqui surge mais uma vez um símbolo. Ele viu 7 candeeiros de ouro. Eu disse que só a Bíblia pode explicar a Bíblia. Você quer saber o que são os 7 candeeiros? A Bíblia vai explicar. Verso 20. Verso 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O próprio Apocalipse explicou, você não precisa bater cabeça. Ele se virou por causa da voz, e ele viu 7 candeeiros de ouro, e Jesus está dizendo que esses 7 candeeiros representam as igrejas. E nós vamos estudar na próxima quarta exatamente o que significa isso. Portanto, quando ele se voltou, Jesus mostrou a ele os 7 períodos da igreja. Olha que coisa. O que Jesus mostrou para João? Verso 13. Olha só a informação. E no meio dos 7 candeeiros, ou seja, as igrejas, alguém semelhante a um filho de homem. Quem é o filho de homem? Jesus Cristo. Foi chamado várias vezes na Bíblia assim. Ele mesmo se intitulou o filho do homem. Como é que ele estava vestido? Presta atenção. Vestido com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Percebe? A voz de Jesus era diferente. Agora, essa relatório aqui, não dá tempo de a gente mostrar essa noite, mas alguém vai se lembrar. Essa descrição da veste talar é uma descrição usada por quem no Velho Testamento? O sacerdote, quando oficiava onde? No santuário. E Jesus começa a revelar aqui no Apocalipse, algo que nós vamos estudar aqui também, que é a existência de um santuário onde? Só na terra? No céu. Jesus começa a mostrar que ele estava oficiando no santuário celeste, porque ele estava vestido com as roupas do sacerdote, e João, que conhecia bem o Velho Testamento, identificou claramente que aquela era a roupa de quem estava oficiando no santuário. Olha que coisa legal. Jesus mostrando para ele. Presta atenção no que eu estou fazendo. Jesus oficiando, reproduzindo o que o sacerdote fazia no santuário terrestre. A roupa era a roupa do sacerdote. Interessante, Jesus confirmando o santuário celestial que muita gente nega. Muita gente diz que não existe, existia só o santuário da terra. Jesus está confirmando aqui. Olha, ele estava no céu, Jesus não estava na terra. E mostrou a roupa que ele utilizava, que era muito bem conhecida, ele sabia o que significava aquilo. Verso 16, diz assim: tinha ele na mão direita 7 estrelas, mais um símbolo, olha. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Vamos desvendar os 2 símbolos aqui. Primeiro, 7 estrelas. Volta para o verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Já vou explicar o que é isso quando chegar aqui no verso 20, daqui a pouquinho. Nós estamos no 16, já vou chegar lá. Eu quero falar do outro símbolo do verso 16. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Pronto. Alguém que não conhece o livro, não estuda a Bíblia e lê esse livro, já diz assim: como? Da boca de Jesus saía uma espada com 2 gumes? E a pessoa fica sem entender. Mas a Bíblia explica o que é isto. Olha lá, livro de Hebreus, marca essa página aqui.
Jesus está citando algo que já foi citado e consta claramente no livro de Hebreus. Vamos ver o que é essa espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4. E a própria Bíblia vai responder para nós. Hebreus 4. E a informação está no verso 12. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amigos, olha que verso, hein? Que verso! A palavra de Deus é comparada a uma espada de dois gumes. Por que dois gumes? Velho e Novo Testamento. A Bíblia confirma o Velho e o Novo? Está aqui, ó, espada de dois gumes. Velho e Novo Testamento. Diz que ela é como uma espada, a palavra de Deus, que quando ela penetra, ela invade a nossa mente e vai até a medula e discerne até as intenções do coração. Brinca com a palavra de Deus. Quando nós estamos aqui e eu leio a palavra de Deus, não sai nenhum poder da minha boca, nenhum poder da minha explicação, mas na palavra de Deus que eu pronuncio, ela entra no coração das pessoas e no meu, entra na mente, e a Bíblia diz que ela vai lá no fundo do ser humano, entra lá no fundo e vai até as intenções do coração. Olha o que faz a palavra de Deus. Por isso ela é comparada a uma espada. Então quando Jesus, volta lá, Apocalipse 1, quando ele se refere aos anjos, às estrelas da igreja, diz que ele também, da boca dele, saía uma afiada espada de dois gumes. Saía o que da boca de Jesus? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Junto com as 7 estrelas que já vamos ver adiante. Verso 17. Quero começar a encerrar. Verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Por quê, hein? Por que quando João viu Jesus, caiu aos pés como morto? Eu, no estado de pecador, posso ver a Deus? João pode? Também não. Quando ele viu a Jesus cair como morto, quer dizer, desmaiei. Quando ele olhou e viu a glória de Cristo, ele desmaiou. Não tem como ver Deus. Mas Jesus interveio. Jesus interveio e disse aqui o que está no verso, está em seguida. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E como eu gosto desse verso. Sabe por que eu gosto? Porque na hora que o ser humano está desmaiando com os seus problemas, Deus intervém e diz assim: não temas. Qual é o seu problema? Eu não sei o que trouxe você aqui essa noite, cada um de vocês, eu não sei, mas tenho certeza que cada um de nós tem pelo menos um problema sério. O recado de Deus essa noite é: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Não temas. Nada pode vencer o poder de Deus. Nada. É para você sair daqui confiante essa noite. Qual for o seu problema, ele tem uma data marcada para terminar. Tem data marcada. O seu problema tem uma data marcada. Jesus está voltando. Ele está dizendo: não tema, confie em mim. Nada pode vencer ao poder de Deus. E Jesus vem aqui, aparece para João e diz assim: escreve isso aí e conta isso para a minha igreja, para que não temam, confiem, tenham mais fé. Suportem esse finzinho, aguenta firme. É isso que Jesus está falando. Falta pouco, aguenta firme. Não tema, não tenha medo, não tem razão para ter medo. Verso 18, ele diz: eu sou o que vivo. Por que é importante isso, hein? Eu sou o que vivo. Porque olha o que ele vai dizer: fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amigos, olha o recado de Jesus. Eu morri, vocês viram? Vi, mas eu estou vivo. Sabe por que eu estou vivo de novo aqui? Porque eu tenho a chave da morte e da sepultura. Hades, aqui onde aparece inferno, a palavra é Hades, que quer dizer sepultura. Jesus disse: eu tenho a chave da morte e da sepultura. Ou seja, aquilo que Satanás colocou na nossa experiência, que é a morte, Jesus diz assim: já foi resolvido isso. Eu estou com a chave. Ninguém que crer em mim vai permanecer na sepultura. Ninguém. E Jesus está dizendo: João, escreve e conta para eles, a chave está na minha mão. Ninguém que crer em mim vai permanecer na sepultura. Leve esse recado para o meu povo. É para você e eu termos medo da morte?
Jesus disse: você tem medo da morte? Eu estou com a chave da sepultura aqui comigo. Que recado para nós. Ele disse: eu sou aquele que morri, mas eu estou vivo, porque eu venci a morte. E da mesma maneira que eu venci, você também, se crer em mim, vai vencer. É isso que ele está dizendo. Verso 19. Olha o que ele diz para João: escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Eu estava lendo isso aqui em casa, estudando essa semana, e fiquei imaginando que as revelações eram tantas e tão importantes. Eu imagino a cara de João quando viu Jesus com as chaves da morte. Ele deve ter ficado, olhando. Primeiro desmaiou, Jesus levantou, não tem, mas ele está ali, coitado. O que ele está vendo é muita coisa, muita revelação, mostrando as igrejas, o tempo, tudo que Jesus está revelando para ele. Chega uma hora que ele estava tão distraído que é a terceira vez que Jesus fala assim para ele: escreve. Você está esquecendo de escrever, João, escreve aí. Porque João parava, acaba: João, presta atenção, escreve. Tá, senhor, já vou escrever. Tá, então escreve. Põe aí no papel, senão você vai esquecer. Portanto, são revelações reais, concretas. Ele está vendo e está escrevendo o que ele está vendo para nós. E agora, para encerrar o último verso, o verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, Jesus falando, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amigos, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: que responsabilidade é esta aqui? Sabe o que Jesus disse? Ele disse que as estrelas são os anjos das igrejas. Nós sabemos o que significa anjo. Mensageiro. O anjo é mensageiro, quem leva a mensagem de Deus. O anjo é isso. Os mensageiros da igreja, quem são? Os que levam a mensagem de Deus. Esse recado de Jesus que mandou João escrever é para os dirigentes da igreja de Deus, os que levam a mensagem, dobrando a responsabilidade deles. Ou, nossa, Jesus disse: eu tinha na minha mão 7 estrelas, aqueles que pregam a palavra, e na outra uma espada de 2 gumes que saía da minha boca, a palavra, os que pregam e a minha palavra. Jesus se referindo a eles e dizendo: leva um recado para eles. A nossa responsabilidade, de todos nós que pregamos a palavra de Deus, é imensa no céu. É imensa a responsabilidade que Jesus colocou nas costas daqueles que pregam, porque tem que ter um testemunho fiel, tem que pregar a palavra, tem que testemunhar, mas estão na mão direita de... O poder sai de nós, sai da nossa boca. Amigos, nós estamos pregando a palavra sustentados pela mão direita de Cristo, na mão direita de Jesus. E ele mostrou para João: olha onde estão aqueles que pregam a minha palavra, olha quem sustenta, olha quem sustenta. Você é um pregador da palavra? Além de Jesus dizer não temas, ele está dizendo: eu te sustento, nada vai te acontecer. Esse é o recado do primeiro capítulo de Apocalipse para nós. Eu quero encerrar com uma experiência que eu passei há muitos anos atrás. Eu já contei aqui no ano passado, retrasado, e quero encerrar essa noite com essa experiência de um empresário, meu cliente, ainda é, e que se confessava, porque hoje ele já está extremamente confuso, mas ele se confessava ateu. Sério? Você já almoçou com alguém que diz assim: eu não creio no seu Deus? Alguns não têm coragem de se confessar ateus, hein? Eu diria que é preciso ter coragem para dizer: eu sou um ateu. E esse homem teve. E ele sabe que eu sou evangélico, que eu sou adventista. E lá, num determinado momento do almoço, ele disse assim para mim: Mauro, tudo bem, você é um homem inteligente e tudo, mas essas coisas que você fala aí, que você ainda está em Deus, Velho Testamento, Adão e Eva. E ele ria, ironizando isso, dizendo: Adão e Eva, ano de novo milênio. E enquanto nós almoçávamos, eu estava pensando em alguma coisa para dizer para ele, e acho que Deus me inspirou. Eu lembrei provavelmente de alguma coisa que eu li, ouvi, não sei de onde saiu isso, mas eu provavelmente li em algum lugar. Eu disse para ele assim: olha, sabe de uma coisa? Você, na sua cabeça, quando a gente morre, quando você morrer, o que vai acontecer? O que acontece depois da morte? Na sua filosofia de vida. Ele almoçando disse assim: sei lá, para mim, acho que não acontece nada, não sei te responder. Eu sei que o que interessa é a vida. Eu sei que o que interessa é aqui e agora, nós temos que viver.
E depois eu não sei, eu acho que não acontece nada, morreu, acabou, vai para debaixo da terra. E eu disse, eu não creio assim. Eu acho que depois que nós morrermos, nós vamos para uma vida eterna, sem sofrimento, sem problemas, uma sociedade justa, sem roubos nas esquinas, sem uma outra vida. Eu creio nisso. Ele falou, você que crê, então se você crê nessas fantasias, né, de céu, de não sei o quê. Eu disse, mas eu vou fazer uma proposta para você, e vou mostrar para você que a minha crença, ela é mais inteligente do que a sua. Nenhum empresário gosta de ser tratado assim. Quando eu falei isso, o olho dele se arregalou para mim, porque mais inteligente do que a minha. Eu disse, vou mostrar para você. Vamos fazer uma coisa justa? Uma troca justa. Vamos dar 50% de razão para cada um de nós. Vamos imaginar que você tem 50% de chance de estar certo. E eu tenho 50% de chance de estar certo. Eu acho que é justo. E ele disse assim, tá, onde você quer chegar? Eu falei, já vou chegar. Você concorda que é justo? Vamos imaginar que tem 50% de chance de você estar correto. Morreu, não tem mais nada, acabou. E eu tenho 50% de chance de estar certo. Morreu, seguiu a Jesus, foi obediente a Ele. Existe uma vida eterna me esperando, só para aqueles que creem nele. Vamos pensar assim. Você sabe que você está correndo muito mais risco do que eu? Porque vamos imaginar que você esteja certo, eu perdi. Não existe Deus, não existe nada disso, não existe o livro que eu creio, tudo fantasia. Morremos e não existe nada. Bom, o que você perdeu? Eu disse para ele. Nada. Porque na sua concepção, depois da morte, não existe nada. Você não perdeu nada. Mas vamos imaginar que eu esteja certo, que existe uma vida eterna sem sofrimento somente para aqueles que creem em Deus. E você não crê. E eu tinha razão. O que você perdeu? Ele ficou calado e eu disse, tudo. A minha opção é mais inteligente do que a sua. E ele ficou quieto. E mastigava e quieto. O cristianismo é a opção mais inteligente. Aqueles que não creem em Deus vão perder tudo. Agora, se nós estivermos errados, por crermos em Jesus e seguirmos esses ensinamentos, eu fui melhor pai, melhor amigo, melhor vizinho, melhor patrão, fui melhor em tudo, por seguir. Nesta vida, fui melhor em tudo. Mas se existir esse Deus que nós cremos e temos certeza que existe, quem não crê nele vai perder tudo. Jogou todas as fichas e perdeu. Portanto, o Evangelho é a opção mais inteligente. Se alguém ainda não tomou essa decisão, ou se alguém tem dúvida, que você possa ir para casa e levar esse abacaxi para descascar em casa. Que Deus te abençoe. Próxima quarta, capítulo 2 do Apocalipse. Vamos estudar os 7 períodos da igreja. Eu vou pedir ao pastor Sandro para nos despedir com oração. E até a próxima quarta.